Queria convidar o João Donato, que é presidente do IMETO, e o Luiz Ricardo Teixeira Cavalcante, que é pesquisador do IPEC. Bom dia a todos. Vou pedir ao pessoal para colocar os slides aí na tela. Obrigado ao Nassif pelo convite para participar desse fórum de debates aqui. Para nós é sempre uma oportunidade estar aqui com pessoas que estão lidando com a questão da inovação. E eu queria começar a fala dizendo o seguinte: o IPEA tem uma longa tradição de pesquisa na área de economia da inovação. O Mário Salerno está aqui, ele participou da montagem de um grupo, né, que tem investido e tem se dedicado muito à pesquisa na área de economia da inovação, especialmente usando microdados. E o que eu vou apresentar, até em função do nome da mesa, né, que é o apoio à inovação de empresas e universidades, é na verdade um recorte dessas pesquisas, né, disso que nós temos feito lá no IPEA, que fala especificamente da questão das políticas de inovação, dos paradoxos das políticas de inovação. A gente chamou lá de consenso difuso de senso confuso, né, para tentar ver se a gente consegue deixar mais claro o que a gente tem em mente. Bom, pedir para passar aí para o segundo slide. Eu queria começar dizendo o seguinte: inovação é um tema, de certa forma, se tornou consensual. Você não vai num fórum que alguém levanta e diz assim, olha, não, eu sou contra a política de inovação, tem que acabar com isso e tal. Não tem mais isso, né? Todo mundo virou mais ou menos um consenso. Você vê que você vai debater macroeconomia, né? Tem debates complicados e posições irreconciliáveis, não é aquela coisa toda. Na inovação, não. Na inovação, dificilmente você encontra um sujeito que diga assim, olha, precisa encerrar as políticas de inovação no Brasil. Não tem esse negócio, a gente não vê isso praticamente em fórum nenhum, mesmo em contextos, digamos, mais liberais, etc. Não é uma coisa que se coloca. E, de fato, para passar para o slide seguinte, basicamente o que está nos slides é o que eu estou falando aqui, é mais um roteiro para a gente ir acompanhando. E eu também trouxe umas cópias desse artigo que estão aí no radar, que é uma publicação, um boletim lá do IPEA, onde a gente colocou esses resultados. Bom, o que aconteceu, o Brito Cruz falou aqui no início, não é? Na década de 90 começou a se disseminar a consciência de que, olha, precisa inovar dentro da empresa, né? Não pode ficar restrito à universidade e tal. Então a gente tem que criar mecanismos para fazer com que a empresa inove, né? Há um diagnóstico que persiste até hoje, apesar desses instrumentos todos que foram criados a partir da década de 90, que de fato, de certa forma, nos assusta. A gente tem uma posição em termos de produção científica, para efeito de comparação internacional, que não é desconfortável. O Brasil responde por mais ou menos 2,5% dos artigos que são indexados internacionalmente chamam Institute for Scientific Information, o IFI. Não é ruim e a gente cresceu bastante aí ao longo das 2 últimas décadas, né? Porém, a participação do Brasil no total de patentes depositadas no USPTO é inferior a 0,1% do total mundial. Claro que tem um viés, o USPTO prevalece, claro, patentes de americanos, enfim, há uma série de questões que podem ser levantadas aí. Patente, a gente falou bastante em patente aqui. Na verdade, patente, rigorosamente falando, não é uma medida de inovação, ela é uma medida de invenção. O fato de haver uma patente não garante que aquilo tenha um uso econômico, que aquilo gera, de fato, um benefício para a empresa, mas essa, digamos, é ilustrativo, não é? Saber que nossa posição em termos de produção científica é muito mais representativa do que a nossa posição em termos de produção tecnológica, né? Então, isso persiste até hoje. Eu acho que esse diagnóstico motivou a adoção de uma série de políticas aí. Na década de 90 e 93 teve a Lei 8661, que era aquela de... Pode passar o slide, por favor? Era aquela lei para incentivo fiscal para P&D nas empresas, teve um alcance muito restrito. Em 99 se criaram os fundos setoriais, né? Então estamos a fazer... criar mecanismos para que os recursos cheguem na empresa para fazer P&D. A lei da inovação foi de 2004, tentando favorecer justamente essa questão da interação universidade-empresa. Essa lei de incentivo fiscal para P&D,
que era uma coisa que tinha sido instituída em 93, né? Eram os PDTIs e PDTAs, né? Aqueles mecanismos, né? Eles foram aperfeiçoados aí na Lei do Bem, que é de 2005, cresceu enormemente o orçamento da FINEP, os programas de subvenção se disseminaram, a inovação entrou na pauta da política industrial. Se você pegar lá a PDP, uma das macrometas da PDP era justamente aumentar o gasto empresarial em P&D como proporção do PIB, né? Se desejava chegar aí a 0,65% de gasto em P&D empresarial PIB. Esse dado está em 2009 em 0,59%, né? Mais é o último dado que está lá na página do MCT. A crise, de certa forma, nos ajudou nesse caso, porque o que é que acontece? O último dado, de fato, registrado é o dado da Fintech, que é a pesquisa de inovação tecnológica que é feita pelo IBGE. Esse dado só alcança até 2008. Então, como é que o MCT faz para calcular o dado em 2009? Ele pega e extrapola a tendência de gasto em P&D que observou entre 2005 e 2008, mas divide pelo PIB, que foi observado em 2009. Como o PIB em 2009 caiu, então a gente está com um denominador que nos ajudou a crescer um pouquinho esse número aí em 2009, né? Agora o Brasil Maior fixou também, uma das metas é chegar em 2014 com 0,90% de PIB empresarial PIB, né? Então, na verdade, isso aí está na agenda, está na pauta, isso não é, de certa forma, contestado. Quando você vê os debates sobre o Plano Brasil Maior, por exemplo, ninguém levanta e diz assim, não, olha, está errado, isso tem que acabar com isso. Ninguém fala isso, na verdade, né? E os mecanismos daqui, se você comparar, né, pegar lá, como é que é na China, como é que é nos países desenvolvidos, como é que é na Alemanha, os caras têm mais ou menos as mesmas coisas, né? Subvenção, incentivo fiscal, enfim, detalhes para lá, para cá. Cruz falou, olha, quando os caras dão subvenção com certas exigências e tal. Mas, grosso modo, não dá para dizer que o marco legal de apoio à inovação do Brasil é muito diferente do que tem nos outros países, né? Além disso, a gente passou, passa aí, por favor, para o próximo slide, entre 2005 e 2008, aí, por um período de crescimento acelerado, né? A gente teve um momento aí particularmente favorável do ponto de vista econômico. E ia sair a Fintech, que é essa pesquisa aí de inovação tecnológica lá do IBGE, né? Que é que mede lá os gastos em P&D das empresas no Brasil. E todo mundo esperava, bom, a Fintech pega os dados até 2008, mas na verdade ela foi lançada em 2010, né? O prazo necessário para o IBGE consolidar essas informações. E todo mundo pensava assim, então como é que vai ser e tal, como é que vai ser o resultado, a gente vai dar um salto, e na verdade os resultados ficaram, houve crescimento, mas bem aquém da expectativa, né? A gente passou aí de 0,49% do PIB empresarial PIB em 2005 para 0,53% em 2008. O salto de 0,53 para 0,58, 59, né, mais ou menos, em 2009 é justamente por conta desse problema da extrapolação aí que eu mencionei antes, né? Então, isso de certa forma é paradoxal. Poxa, a gente está com instrumentos modernos, né? A gente teve um período de crescimento econômico. Possivelmente, enfim, é razoável supor que a P&D, ou pelo menos a inovação, ela é procíclica, não é? Ela acompanha o ciclo econômico. Então, afinal, o que aconteceu aí? Não é? Por que a gente avançou pouco? E outra coisa, eu vou mostrar já uma tabela que mostra que os outros países, nesse período, avançaram bastante. O que dá para a gente uma sensação, passa aí o slide, por favor, da rainha de copas, né? Ou a rainha vermelha. Aquela coisa do Alice do País das Maravilhas, né? Você corre e não sai do lugar, né? Então você faz um monte de esforço, um monte de política, um monte de coisa, e crescimento disso, e inovação na agenda e tal. Mas quando você olha, passa aí, por favor, para o próximo slide, o que aconteceu nos outros países exatamente nesse período, a gente fica meio assustado. Porque se você olhar ali no topo da tabela, obrigado. Se olhar ali, tem países que cresceram 0,45 pontos percentuais em 3 anos. Olha para Portugal, Finlândia, Dinamarca, né? Quer dizer, aí alguém vai dizer, não, mas peraí, esses países têm, em termos absolutos, um PIB pequeno, né? Então, às vezes, uma empresa, uma Embraer ali, né, ela muda a estatística, né, de forma muito significativa. Mas olha para os Estados Unidos entre 2005 e 2008, né? Eles passam aí de 1,79 para 2, ou seja, crescem 0,25 pontos percentuais. Isso é em relação ao PIB.
Olha para a China, que é um negócio intrigante. Em 2005 eles tinham 0,90 de gasto em PIB e em 2008 chegam a 1,08. Se esse percentual em relação ao PIB cresceu, quer dizer que ele cresceu, o gasto em PIB cresceu mais do que o PIB chinês, obviamente. O que quer dizer que alguma coisa está acontecendo lá. Foi desse ponto aqui que despertou para a gente uma suspeita de que, na verdade, esses indicadores eles têm a ver não somente com as políticas de inovação, digamos, estrito sensu, mas também com a própria estrutura econômica dos países. O que é que eu quero dizer? Quando o país começa a agregar muita indústria de alta tecnologia, começa a ter muita farmacêutica, muita aeroespacial, etc., o gasto em P&D dele cresce porque essas empresas naturalmente investem mais em P&D do que as empresas dos setores tradicionais. Então, em parte, a trajetória desse indicador responde às políticas de inovação, em parte, ela responde à própria estrutura econômica dos países. E, provavelmente, no caso chinês, as duas coisas estão acontecendo. Tem política de inovação provavelmente bastante ativa, mas também tem uma mudança estrutural, ou seja, uma mudança na composição do PIB chinês, com a agregação de setores aí, mais intensivos em tecnologia. Então vem aí o paradoxo. Passa aí, por favor, o próximo slide. Afinal, se a gente tem instrumentos modernos de apoio a P&D, se a gente tem um consenso em torno dessa questão, onde é que está a barreira para isso? Não é? Por que nós não estamos evoluindo como a gente gostaria? E nesse trabalho em particular, dado o tema da mesa aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a operacionalização das políticas de P&D. Ou seja, quais são as barreiras, quais são os obstáculos que se interpõem aí para que as políticas de P&D, ou seja, a lei do bem, a FINEP, com o apoio à inovação das empresas, enfim, todos esses instrumentos que eu acabei de mencionar, o que é que os impede de avançar? Somente para situar, passa aí, por favor, próximo. Somente para situar isso no contexto aqui das pesquisas que nós temos feito lá no IPEA. Esse diagrama aí, aparentemente complicado, resulta de um exercício aí, fomos eu e Bruno Araújo, um colega lá do IPEA, a gente começou a dizer assim, poxa, a gente fica discutindo essa coisa de política de inovação, mas cada hora aparece um argumento, não é? Assim, o Bruno falou que porque tem um problema do custo de capital, não é? Aí alguém fala assim, mas tem um problema da educação, que não foi citado antes, mas que é um problema também mencionado, né? E alguém diz, não, mas tem as políticas de inovação. E alguém, não, mas as políticas de inovação não funcionam. O outro fala, tem o problema da estrutura produtiva, né? Então a gente tentou organizar essa discussão nesse diagramazinho aí. É aparentemente complicado, mas é simples. Na verdade, o indicador que é a meta da política, que é o gasto em P&D, o gasto empresarial em P&D, né, o agregado do gasto empresarial em P&D, ele é uma média ponderada do gasto, né, de cada setor, ou grupo de setores, pelo peso de cada setor na estrutura produtiva. Então, de um lado, do lado esquerdo, aí, você vê, esse número resulta da estrutura produtiva do Brasil. Se o Brasil tiver só empresa farmacêutica ou aeronáutica, o gasto de P&D dele cresce, mesmo que não tenha política de inovação. É isso que a gente quer dizer, de certa forma. Do outro lado, você tem, claro, as empresas investindo mais em P&D, independentemente da estrutura econômica existente no país, o gasto de P&D cresce também. Então a gente perguntou, e o que é que afeta de um lado e do outro? Bom, a estrutura produtiva, claro, dotação de fatores, clássico, né? Dotação de mão de obra, já se falou, questão de mão de obra aqui. O problema do marco regulatório, o marco regulatório de concorrência e regulação do mercado geral, o problema de regulação também de mão de obra, enfim. E também, o que está ali azul mais claro do lado esquerdo, são as políticas industriais. Né? A política industrial é alguma coisa que, pelo menos os estruturalistas pensam assim, é alguma coisa para mudar a estrutura produtiva, né? Que é para transformar a estrutura produtiva do país. E do lado direito, você tem lá o que afetaria a intensidade tecnológica das empresas, ou seja, aí vale tanto as políticas de inovação que a gente tem mencionado aqui, né, tudo aquilo que fomenta a P&D na empresa, como a própria infraestrutura científica e tecnológica. Vocês vão observar que algumas setas, né, que ligam aí as caixinhas, elas têm uma espécie uma coisa achurada ali, né?
que é para dizer o seguinte, tem coisas que têm filtros, né? Você quer chegar ali, mas tem uma barreira no meio do caminho. Né? Então você formula políticas de inovação, mas às vezes a política de inovação não chega ao ponto que você quer. Então esse diagrama, na verdade, foi um corta e cola de um outro trabalho da gente. Eu trouxe ele apenas para dizer o seguinte, olha, eu estou falando aqui das barreiras à política. Né? Na verdade, tem um conjunto aí grande. E circunscrevendo tudo isso, aqueles fatores, digamos assim, mais sistêmicos, né, que o Brito Cruz tinha mencionado antes. A educação, né, então, começa a discutir inovação e diz, mas, peraí, considerando o nível educacional do Brasil, dá para a gente fazer um catch-up com a Coreia? Não dá para a gente acompanhar a trajetória da Coreia? Alguém vai falar, custo de capital, considerando o custo de capital no Brasil, a empresa tem incentivo para investir num projeto de risco, né, considerando que ela pode aplicar no mercado financeiro ponderando aí retorno e risco, né, obter um resultado melhor. E o problema da infraestrutura, né, infraestrutura física, de uma forma geral, que a gente aí considera também a questão das telecomunicações. Então isso aqui é para dizer o seguinte, quando a gente está falando aqui o que a gente chama lá dentro, né, nós, no nosso jargão internado, vamos falar do consenso difuso, o que a gente está falando no fundo é dessas barreiras aí que impedem as políticas de inovação de chegarem aos resultados que se desejam. Nesse trabalho que a gente bolou esse diagrama, só para comentar aqui, a gente andou fazendo uns exercícios de comparação. Né? Você pega, por exemplo, a Alemanha, pega a estrutura produtiva da Alemanha e traz ela para o Brasil. E aí pergunta, o que aconteceria se as empresas brasileiras investissem exatamente o que investem hoje, mas você tivesse uma maior participação de empresas de alta tecnologia no PIB brasileiro? Né? Ou você mantém a estrutura produtiva no Brasil e pergunta o que aconteceria se as empresas brasileiras investissem exatamente como as empresas alemãs. Então, a gente fez alguns exercícios desse tipo para tentar ver, né, qual é a sensibilidade desse indicador aí a essas diferentes ações. Né? Isso vai nos ajudando a calibrar aí, né, em certa medida, prioridades, e não há como fugir de tratar com esse indicador, né? Porque ele está nas políticas industriais. Está no Brasil Maior, ele estava na PDP, né, na política industrial anterior, e está no mundo todo, na verdade. Se pegar lá, chama a Agenda de Lisboa, né, se pegar lá os países europeus, então, todo mundo tem meta de aumentar gasto em PIB e tal. Por isso que a gente chama de consenso. Né? Difícil algum país que não tenha colocado isso aí nas suas prioridades de política. Mas, pedir para passar aí, por favor, mas e onde é que está o dissenso? Né? Agora voltando então à questão das barreiras, né, que se colocam para que as políticas gerem os resultados que se desejam. Né? A gente tentou organizar esse dissenso em 4 dimensões que eu vou detalhar a seguir. Né? O primeiro é uma dificuldade de instrumentalização da visão sistêmica. Eu explico já o que a gente tem em mente quando fala disso. Segundo, reduzido o incentivo à alocação de recursos do setor produtivo, foi uma coisa que o Brito Cruz tinha falado aqui mais cedo. Terceiro, excessiva pulverização de recursos. E quarto, o que a gente chama de isomorfismo na formulação de políticas de inovação. Bom, pedi aí o primeiro, que é a dificuldade da instrumentalização da visão sistêmica. Na verdade, do ponto de vista teórico sobre inovação na empresa, houve uma mudança conceitual aí ao longo da segunda metade do século XX. Né? No imediato pós-guerra, o pessoal entendia a inovação como um chamado modelo linear. Vamos colocar recursos para a pesquisa básica na universidade, que naturalmente esse conhecimento transbordará para as empresas e as levará a inovarem. Com o passar do tempo, o pessoal foi vendo que a coisa não era bem assim, que o locus da inovação é a empresa, que muitas vezes não é um fluxo de uma direção única, não é? Às vezes a empresa alimenta a universidade com informações. Enfim, esse entendimento vai adquirindo um caráter muito mais sistêmico, né? Então, o que se contrapõe ao chamado modelo linear é um modelo sistêmico de inovação. Tem um probleminha aí. O modelo linear, obviamente, ele é menos aderente à realidade. É claro que o mundo é complexo, o mundo não é linear, o mundo não opera em caixinhas, etc. Né? Mas o modelo linear, ele tinha, ato contínuo, uma prescrição de política. Olha, sabe o que você faz? Cria um CNPq, cria uma fundação de amparo, financia a pesquisa do professor e o resto deixa quieto que vai resolver. Né? Basicamente era isso. O modelo sistêmico, ele é bacana porque ele te ajuda a entender melhor o mundo, ele é um instrumental de análise interessante, mas
daí para calibrar as relações de fato, para criar instrumentos, e daí o grande dilema que se fala recorrentemente aí, como é que faz para incentivar a interação universidade-empresa? Todo mundo sabe que isso é bom, que isso é saudável e que isso traz benefício para a universidade, para a empresa, etc. E onde isso ocorre, as coisas andam melhor. Agora, daí para incentivar isso é meio complicado. Então, na prática, o que a gente quer dizer é o seguinte: apesar da retórica sistêmica, você pegar lá os documentos do MCT, o livro branco, tal, enfim, o PSDI, ou seja, todos os documentos formais, né, oficiais que tratam da questão da inovação, todos eles vão fazer referência ao modelo sistêmico, aos sistemas de inovação, a Freeman, ao pessoal de Sussex, a Nelson, sei lá. Mas na hora H, faz o quê? Cria lá os fundos setoriais, legal. Aí, vê lá o dado que está no slide, né? A gente fez um trabalho extenso lá no IPEA sobre os fundos setoriais, e de 13.500 projetos, mais de 13 mil projetos aprovados, apenas 1.800 tinham participação de empresas. Claro, os fundos setoriais foram, naquele conjunto, um instrumento criado, né, em tese, que fomentaria a inovação no setor produtivo. É claro, os projetos que envolvem empresas são maiores, né, porque se você fizer essa mesma conta, considerando recursos e não número de projetos, esse número sobe para 35%. Mas ainda assim é baixo se você considerar o espírito que norteou a criação dos fundos setoriais. O pessoal fez a análise dos fundos setoriais um por um, não é? São acho que 16, fora o verde, amarelo, transversal e tal. E disse o seguinte: olha, pega o CT Info, né? Somente 99 empresas foram atendidas entre 2002 e 2007. E aí o pessoal que escreveu esse artigo, que é o Luiz Cuposta e Malvoto, colegas lá do IPEA, eles disseram que o que acontecia é que os recursos do fundo tinham sido capturados, eles usaram essa expressão, pelo CAU, Complexo Acadêmico Universitário, né? Os gestores e tal davam, no fim das contas, os recursos iam para o seu destino tradicional, que era a pesquisa universitária. O Brasil tem exceções, lógico que tem. Né? A tríade aí que todo mundo fala, né? Petrobras, com Águas Profundas, Embraer e Embrapa. Né? São casos de sucesso, indiscutivelmente são. Mas, como eu tentei colocar aqui no slide, eles são idiosincráticos. Idiosincráticos em que sentido? Quando a gente vai discutir, a gente acabou de discutir aqui o caso da Embraer. Obviamente a gente tem que ouvir a história da Embraer. A gente tem que saber quais foram as condições específicas, ou seja, é muito dependente da trajetória, muito dependente é difícil vou pegar aqui esse modelo que funcionou com a Embraer e aí vou levar ele para as outras empresas do Brasil de uma forma geral. Não dá. Vou pegar o que funcionou com o Cenpes e a Petrobras e vou disseminar isso para o resto do Brasil. Obviamente não dá. É idiosincrático, é uma coisa que depende muito da história, né, da trajetória dessas empresas. Então, esse foi o primeiro problema que a gente detectou. De fato, os recursos, embora a retórica seja favorável à inovação, os recursos, na verdade, eles ainda têm um viés muito mais, são alocados de forma muito mais científica do que a tecnológica, digamos assim. Vou pedir o próximo slide. Assim, só um parênteses aqui, que eu tinha feito aqui um rabisco, assim, essa questão foi levantada com o Brito Cruz. É o problema da adicionalidade ou da substituição. Eu ia fazer um comentário ali na hora. Nós, quando estudamos os fundos setoriais, fizemos um exercício desse tipo e já foram feitos outros lá no IPEA também para outras políticas. Na verdade, é um método para fazer essa avaliação. A brincadeira é mais ou menos o seguinte: é você identificar empresas. Se você pergunta, as empresas que acessam os fundos setoriais investem mais em P&D, a resposta é sim, não precisa nem fazer conta. Simplesmente porque é um viés. Toda empresa que procura os fundos setoriais, ela já investe mais em P&D naturalmente. Então, dificilmente isso não acontecerá. Mas aí você não sabe se ela investe mais em P&D por conta do fundo setorial ou se ela simplesmente já investiria de qualquer forma. Então, um modelo para avaliar se um fundo setorial, por exemplo, a política de uma forma geral, ele gera crowd-in, né, ou seja, adicionalidade, e não crowd-in-out, ou seja, substituição, ele tira o recurso que a empresa investiria e o substitui por outro, é um método que o pessoal chama de emparelhamento. Né? Eles vão identificando com microdados aí, né, pares de empresas, como tem os dados aí do IBGE, da Putec, etc. Você vai procurando pares de empresas teoricamente idênticas em tudo.
mesmo porte, mesmo setor, sei lá, né? Controlando lá por um monte de características, né? Você vai emparelhando empresas. Olha uma aqui, ó, que tinha 90% de chance de procurar os fundos setoriais e procurou. E olha a outra aqui, ó, que tinha 90% de chance de procurar os fundos setoriais e não procurou. E aí você vai emparelhando empresas parecidas, uma a uma, né? E vai empilhando esse negócio. Claro que quem faz isso é o programa, né? No fim você pergunta, agora, essas empresas idênticas em tudo, exceto pelo fato de que acessaram a política, elas têm algum diferencial, por exemplo, em termos de investimento em P&D? De uma forma geral, as pesquisas revelam que tem crowding, ou seja, as políticas levam as empresas a investir mais em P&D, sim. A gente ainda não fez essa conta para saber se o quanto $1 de incentivo, R$1 de incentivo, gera de investimento em P&D. Mas que ela investe mais do que investiria se não houvesse a política, isso aí, por hora, está respondido, pelo menos para o passado recente, aí dificilmente a gente deixou de concluir uma coisa desse tipo. Mas vamos lá. O segundo ponto, não, volta lá, por favor. Esse aí. Reduzido o incentivo à alocação de recursos no setor produtivo. O problema todo, isso aqui eu acho que já foi mencionado também na exposição do Brito Cruz, de certa forma. A verdade é que as pessoas que estão dentro da burocracia não têm incentivos para alocar recursos em empresas. Primeiro porque socialmente, culturalmente, para nós é muito mais legítimo você pegar o dinheiro público e colocar dentro da universidade e pegar lá um pesquisador, está muito menos sujeito a contestação do que dizer que você vai usar, subvencionar uma empresa a fazer P&D. No contínuo alguém vai perguntar assim, mas o cara está levando quanto aí? Qual é a propina que ele vai levar? E o sujeito pensa, bom, o meu salário não vai mudar. Né? Se eu alocar o recurso na empresa, ou se eu não alocar, não vai mudar nada para mim. Eu sou um sujeito burocrata. Né? Então, burocrata no sentido até positivo da palavra, weberiano, né? Um cara que segue as regras. Né? Então, qual é o incentivo que eu tenho para me expor a uma contestação, para me expor a um questionamento, enfim. Né? Então, socialmente isso não tem aceitação. A legitimação do sujeito não depende disso, dentro do seu segmento profissional, ele vai, via de regra, enfim, evitar esse tipo de coisa. A mesma coisa acontece com o banco público para financiar a inovação. Como é que o cara vai, tem aqui um projeto inovador, tá bom. Qual a garantia que você tem? Não tem, porque o projeto tem inovação, tem risco, não é? Como a gente tem venture capital é muito escasso ainda no Brasil, o sujeito vai bate na porta do BNDES, o BNDES vai dizer, olha, peraí, mas tem certos critérios aqui do Banco Central que você tem que atender, né? Caráter, capacidade, colateral, não sei o que e tal. Como é que faz? Né? Tem a 2682, que manda enquadrar aqui, que manda provisionar, etc. Enfim, começa a ter dificuldade para a política chegar de fato, não é? O gestor ou o burocrata, dizendo de uma forma geral, não tem incentivo para fazer essa alocação. O terceiro ponto é a excessiva pulverização de recursos, é o que está nesse slide aí, mas é melhor explicado, talvez de uma forma verbal mas com uma brincadeira, né? O que a gente costuma brincar lá no IPE é o seguinte, tem lá o gestor de recursos de, sei lá, de uma fundação de amparo qualquer. O sujeito pode pegar um recurso e dizer assim, olha, eu tenho um projeto estratégico prioritário na área de fármaco, na área de aeroespacial, etc., e eu vou fazer um investimento que tenha reprodutibilidade, que tenha escala e que possa ser competitivo em termos internacionais, etc. Ou eu posso pegar o recurso que eu tenho e pulverizá-lo em vários pequenas atividades, pequenos eventos, aí vem um pesquisador, paga uma passagem para apresentar um paper num congresso, sei lá, na Europa e tal, toma aí e tal. Aí o cara vai formando uma rede, né? Ele vai pulverizando recursos e vai formando uma rede de apoios. Né? Que, de certa forma, é mais confortável para o gestor. Né? É o que eu fico brincando. O que você prefere? Você prefere ter 20 amiguinhos ou um amigão e 19 inimigos? O cara quer ter 20 amiguinhos, assim, pessoas, o cara tá fazendo um ótimo trabalho ali e tal, pagou minha passagem para o congresso e tal, entende a relevância da minha pesquisa e tal, não sei o quê. Né? Mas o fato é que o recurso fica todo pulverizado. Né? O recurso não tem reprodutibilidade, não tem escala, e o gestor não tem incentivo mesmo para fazer isso. Por que eu vou me dispor com todo mundo aqui, apenas
eleger um campeão aqui, né? É complicado, né? E por último, o quarto fator que a gente viu, passa aí, por favor. Só mais um. É o que a gente chama de isomorfismo na formulação de políticas de inovação, né? Tem uma frase lá de Keynes, né? Que ele dizia assim, quando a gente não tem muita certeza do que fazer, a gente olha o que os outros estão fazendo, que provavelmente eles sabem mais do que a gente. Basicamente o que ele diz é isso, assim, né? Sei lá o que é que eu vou fazer como política de inovação, mas se os caras estão fazendo lá, sei lá, biotecnologia, TICs e meio ambiente, vão fazer biotecnologia, TICs e meio ambiente, né? Não dá para olhar muito aí quais são as especificidades de cada país, ou a trajetória, as competências acumuladas e tal. Aí se você olhar no próximo slide, por favor, isso aí é um quadro que a OCDE fez com o que os países, o quadro é chato de ler, não é? Mas é só para mostrar assim, o que os países têm como prioridades de políticas de inovação. Se você olhar ali, meio ambiente, biotecnologia, TICs, todo mundo considera isso prioritário. Todo mundo considera isso prioritário, dificilmente todo mundo vai ser bem sucedido nesse negócio, né? Porque, enfim, o cara não vai exportar para a Lua, né? Ele vai para o mercado que compete globalmente. Né? Então, há uma certa dificuldade aí, talvez, nossa, em fazer escolhas, não é? Você vê, como é que é a política e tal. Não, olha, a nossa prioridade é A, mas sem esquecer B, e também levando em consideração C, mas Z, olha, Z é uma coisa que a gente tem que levar em conta também. Então. Né? Por quê? Porque está todo mundo fazendo. Como é que eu vou dizer que a política no Brasil não vai levar em conta o que é prioridade na Alemanha? Mas, eventualmente, é para não levar mesmo. Assim, aquele nicho talvez não seja o nosso. Não temos, talvez, competência ou condição de competir com a Alemanha em todas as áreas. Né? Então, só para fechar aqui, eu não sei se eu passei, encerrando aqui, algumas considerações finais, só, enfim, sintetizando a fala, né? Um amplo reconhecimento aí da importância da inovação para promover o desenvolvimento, isso aí, enfim, forma um consenso difuso, não é? De fato, eu repito, não conheço, mesmo em fóruns, não é, mais liberais e tal, um cara que diz assim, não, peraí, vamos acabar com isso, cortar tudo e tal. Não vejo. Não é? Vira e mexe, a gente vai tratar do assunto e não vejo. Bom, uma evidente modernização dos instrumentos de apoio à inovação no Brasil, pelo menos no marco legal, eles estão, né, não é muito diferente. Pega o livro lá da Unesco que compara a política de inovação no mundo todo, não tem o que inventar, é isso mesmo, é incentivo fiscal, é incentivo financeiro, subvenção, é venture capital, é regulação de propriedade intelectual, não tem. Olha, tive uma ideia genial aqui, vou fazer uma política, não tem, é isso aí, todo mundo faz. Não tem enfim, não tem muita novidade nisso. Porém, o próximo, por favor. As políticas que são, em sua essência e em sua intenção, muito modernas, elas carecem de uma estrutura institucional que as operacionalize. Em síntese, o que eu quero dizer é isso. Na hora de colocar isso tudo em prática, em que pese a retórica pró-inovação, em que pese a retórica favorável ao setor produtivo, há uma certa dificuldade por conta dos fatores que eu falei. Então, aqui é uma ousadia, né? Dizer que o problema talvez não esteja na policy, né? Nas políticas públicas, né? Mas na politics, ou seja, naquilo que é intrinsecamente marcado pelo contraditório, pelo dissenso, né? pela competição por recursos, etc. Né? E por fim, só um último slide, no qual eu resgato lá os 4 fatores que nós mencionamos. Então, essa basicamente é a ideia que a gente queria trazer aqui para o debate. Como eu falei, há um grande volume de produção lá no IPEA sobre isso. Elegi mais ou menos essa abordagem por conta aqui do tema da mesa e fico aí à disposição para as perguntas. Obrigado. Então tem um microfone. Eu só queria depois colocar um desafio para essas questões todas dedicadas à inovação.
Você mesmo falou que tem uma correlação direta aí, o crescimento e a inovação. Para mim, eu estou já há alguns anos defendendo essa ideia aí, que nós temos como medir, uma coisa, palpite, o fator câmbio como elemento disparador de todas todo objetivo aí, esse jogo. Quando você pega a Coreia lá atrás, a Itália, a Alemanha, pós-guerra, eu estou falando isso porque em 2003, quando o campo estava lá em cima, eu convidei para o programa um fabricante de equipamento, uma pequena empresa de Campinas, que fazia equipamento médico. E ela estava desalojando coreanas, porque o preço ficou muito barato aí, então, na relação custo-benefício, o preço pesou mais. Essa empresa, se o câmbio não tivesse voltado do jeito que voltou, hoje seria uma grande empresa. Nós vimos rapidamente, muito rapidamente, nos 2 anos, o que é o espírito de crescimento, o que ele provoca de transformações na sociedade brasileira. Você aumenta a autoestima, aumenta a fé no taco, e não foi nem uma Brastemp, não. Foi um crescimento que compensou a queda lá atrás, mas você mudou toda a psicologia social do país. Eu acho que essa questão da psicologia social, outro dia, uma senhora, deixa eu fazer uma matéria lá, foi pesquisar Bolsa Família. Bolsa Família. Só que vai fazer pesquisa no questionário, ela foi conversar com pessoas aí até, pegou de São Paulo até Nordeste lá. E o simples fato da pessoa ter o direito de escolha, pegar o dinheiro, poder escolher entre comer arroz, comer já muda totalmente. Isso aí, se pegar o discurso do Paulo Freire, do José de Castro lá atrás, muda totalmente a parte social. Então, quando a gente olha todos os problemas que nós temos aí, infraestrutura, que não é prioridade, inovação, que está muito mais nas palavras, que não tem objetividade, o único capaz de deflagrar e criar esse sentimento de crescimento é o câmbio. A Coreia cambiou. O restante, educação, veio depois. O Roberto Campos lá, o Dante Tarrant convenceu o Café Filho, depois o Juscelino mudar o câmbio, porque estava claro para eles que o salto, ou seja, tudo vem atrás. Aqui a gente tem essa mania do gargalo, não, tem gargalo que pode crescer. Outro dia eu estive lá, nesse encontro lá de Guarujá, de Santos, aí, pressão, as prefeituras e empresas investindo em educação, em formação própria lá, de parque tecnológico. Por quê? Porque dada a dinâmica de crescimento, você tem uma convergência para o que é essencial. Então você rompe com o dogmatismo de mercado, você rompe com o que é supérfluo e passa a focar. Então, para mim, se você pegar o desenvolvimento dos países, aliás, eu tenho de olho ligado, eu acho que o IPEA poderia fazer um trabalho aí, medindo esse efeito câmbio aí na criação desse estado de espírito para desenvolvimento, pegando, por exemplo, o Japão, Itália, Alemanha aí no pós-guerra, pegando. Então, eu queria estender a pergunta para o Luiz, assim, há uns 3 anos aí, eu participei de um seminário lá da CAPES que eu discutia essa questão de o que mede melhor, né? Quais os indicadores melhores, para sair daquela questão meramente da publicação fixada. E estava se discutindo patente. Aí eu peguei até o exemplo da Embraer, do IPT, ele diz o seguinte, patente quando você abre a patente, é uma maneira de você abrir mão dos segredos industriais, e o processo é mais relevante que a patente. E a gente percebeu também que o ambiente é mais importante do que a patente também. Como que está caminhando essa questão de indicadores? Já tem algum país que conseguiu resolver adequadamente aí a questão da inovação? Você pega a Rod, ela tinha um medidor de inovação, a quantidade de produtos novos que ela tem a cada 6 meses, um ano, a participação de produtos novos no faturamento. Então, como é que está caminhando? Bom, na verdade, assim, os surveys de inovação, eles foram criados, né? Você citou o manual de Oslo, né? É o grande referencial metodológico para a aferição da inovação, né? Porque antigamente o pessoal media gasto em P&D. Aí, do ponto de vista da empresa, é complicado porque isso é um insumo, não é um resultado, né? O resultado é a inovação. Mesmo a patente, na verdade, ela é, como eu falei, uma medida de invenção, mas não é uma medida de inovação. Então, com relação às patentes, o que o pessoal tem usado ultimamente, eu acho que chama tríade, se eu não me engano. O cara não mede apenas o depósito de patente no USPTO, ele mede o depósito de patente nos Estados Unidos, na Europa e parece que no Japão.
Se a patente foi depositada nesses 3 mercados, isso é um indicador de que ela tem mais valor comercial do que uma patente que foi depositada apenas nacionalmente. Então, isso seria um indicador de uma patente que é, digamos assim, mais inovação, que ela teria, de fato, uma consequência econômica para a empresa. Do ponto de vista da patente, o que tem sido usado é isso. Agora, o problema dos surveys de inovação, aqueles que o cara chega lá na empresa e pergunta assim, você inovou para o mercado? Aí o camarada, não, inovei, olha aqui, ó, pintei o carro, era azul, agora é amarelo. Não, mas isso não é bem inovação. Então, tem limitações. O que é que acaba acontecendo? Por conta dessas várias, desse conceito, talvez, fluido, não é, que a inovação tem, não é? Cada um entende a inovação do jeito que quer, por mais que os manuais tentem estabelecer regras, ninguém consegue fugir muito, do ponto de vista das políticas nacionais, do gasto em P&D. Se olhar a meta de política industrial no mundo todo, é gasto em P&D, porque os caras sabem que aquele dado é um dado mais, digamos, confiável, não é? Agora, no âmbito do CNPq e da CASP, a Federação de Desempenho do Pesquisador, isso persiste como um problema, porque de fato continua sendo, né, se pegar lá a plataforma Lattes, não é? Que é um grande instrumento, e que é uma coisa de fato inovadora e um diferencial enorme que o Brasil tem, indiscutivelmente, né? Mas o pesquisador ele é julgado pelo seu número de publicações, né? Patentes, produção técnica, esse tipo de coisa, interfere muito pouco no enquadramento, no julgamento do pesquisador e não contribui significativamente para que ele tenha mais facilidade na alavancagem de recursos junto a essas instituições. Isso realmente é um problema. Eu participei outro dia de um evento lá no CGE, lá em Brasília, que estava se discutindo o planejamento do CNPq, e um dos grandes desafios que eles têm diante de si é justamente isso, é criar indicadores que permitam avaliar o desempenho do pesquisador também em termos de produção tecnológica. Mas quando eles se deparam com esse problema, eles já sabem a priori que a patente em si, ela não pode não garantir que o sujeito está inovando. Você vê que por conta talvez dessa febre, né, de patente, acabou que a gente tem feito um monte de patentes aí que eu suponho que não tem grande uso comercial. Você mencionou aí, né? Os grandes patenteadores brasileiros são as universidades. Provavelmente são patentes até menos aplicadas do que... Então, porque quando a gente pega a patente, quer dizer, qual a lógica da patente? Eu explico como que eu fiz e tenho uma garantia de proteção. Mas hoje você pode fazer mudanças incrementais e registrar uma nova patente. Aí, eu não sou bem familiarizado com a tecnologia, mas tem modelo, desenho industrial, tem diferentes modelos. Essas inovações incrementais são registradas, não sei bem se como patente, isso tudo cai embaixo de um guarda-chuva geral que chama propriedade intelectual. Mas marcas, patentes, modelo de invenção, parece, tem um grande número aí, o pessoal sabe, eu não sou familiarizado, mas tem um grande número aí de categorias, digamos assim, de proteção à propriedade intelectual. O que dá garantia final é você lançar o produto ser bem sucedido, você conquistar o mercado até ser copiado. Mas quando você não tem um ambiente geral, sistêmico, que permite a empresa ter a ideia, lançar o produto e sair na frente, você vai ter que acabar sendo um fator de você passar as ideias.